Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, cerca de 1,8% da população faz doação de sangue. E no inverno, os estoques de sangue costumam cair drasticamente. A baixa adesão pode estar relacionada à desinformação sobre o processo de doação, o que dificulta a captação de novos voluntários. Doar sangue é muito mais do que um ato de generosidade. É um compromisso com a vida. Com apenas uma única bolsa de sangue, é possível beneficiar até 4 pessoas. E hoje vamos conversar sobre a importância desse ato. Eu sou Yasmin Porto e este é o Fala SBCD. Olá, seja muito bem-vindo ao Fala SBCD. Nosso bate-papo de hoje é sobre o Junho Vermelho e conscientiza sobre a doação de sangue, criada para manter os estoques abastecidos durante os meses mais frios. E para essa conversa, recebemos a Daniela Menezes, biomédica do Banco de Sangue do Hospital Municipal de Cubatão, unidade administrada pela SBCD em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão. Daniela, seja muito bem-vinda à Fala SBCD. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre o Junho Vermelho e a conscientização da doação de sangue. Para começar, Daniela, você trabalha diretamente com a realidade dos bancos de sangue. Na prática, por que o inverno costuma ser um período tão desafiador para manter os estoques abastecidos? Por que é tão importante a divulgação dessa campanha? A campanha ela foi criada aí estrategicamente nesse período, né, do inverno, que são os meses mais frios, né, e as pessoas tendem a ficar em casa, né, tendem a ficar mais em casa, mais quietinhos, né, a gente sai mais para os nossos compromissos, então trabalho, estudo, né, agora sair para fazer uma doação acaba sendo mais difícil, né, e aí, consequentemente, os estoques ficam mais críticos, né, o nosso estoque acaba caindo drasticamente. Além disso, além das pessoas não quererem sair de casa, a gente tem a questão das doenças, né, infecto-contagiosas. Nessa época é muito comum as gripes, os resfriados, rinite, sinusite, né, e pessoas com essas condições precisam ficar ali temporariamente sem doar. Apesar da importância da doação de sangue, ainda existem muitas dúvidas e receios, né, sobre esse processo. Eu sei que muita gente acaba sabendo da doação só quando alguém da família precisa, né? Então, quais são os principais motivos que impedem as pessoas de doar? É a falta de informação, principalmente, né? Tem alguns mitos relacionados à doação, as pessoas não conhecem muito bem o processo, né? Mas, assim, principalmente, né, lá no banco de sangue, a gente faz uma entrevista, faz uma triagem, né? Afere alguns parâmetros, alguns sinais vitais, então vê pressão, temperatura, né, vê se esse doador está saudável para doar naquele dia, né, naquele momento, e a gente entra numa conversa para saber as condições de saúde, se tem alguma doença crônica, se está tomando alguma medicação que impede a doação, se faz uso de bebida alcoólica, né, se tem algum comportamento ali de risco para doação. Então tudo isso pode deixar o doador inapto, né, para doação. Mas é um processo simples, é um processo rápido, uma conversa tranquila, num ambiente seguro, né? Justamente para a gente garantir a segurança tanto do doador quanto da pessoa que vai receber esse sangue, né? E como funciona esse processo desde o começo, né? Como ele vai chegar no banco de sangue, além dessas informações que vocês vão passar para eles? Quais são os principais requisitos? Quanto tempo vai demorar o processo? A doação é voluntária, né? A gente funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã até 1 da tarde, então qualquer doador que chegar nesse período a gente vai atender. A gente só pede que ele venha portando um documento oficial com foto, né? Sempre. Então, portando o documento, ele vai fazer um cadastro, né? E aí passa já para a triagem com o biomédico responsável, né? Onde a gente tem essa conversa com o candidato à doação. A gente pede que ele se alimente, né? Então, tem ali um café da manhã reforçado, mas evite alimentos gordurosos nas últimas 3 horas ali que antecedem a doação. Então, coxinha, pastel, tudo isso não pode, né? Almoçar também não pode. Precisa ter entre 16 e 69 anos de idade, né? Lembrando que os menores de idade precisam estar acompanhados pelo responsável legal e maiores de 60 anos precisam ter feito a primeira doação antes dos 60, tá? Para poder ser um doador ali de repetição. Precisa pesar no mínimo 50 quilos, né? E tá em boas condições de saúde. Para doação tem que estar 100% saudável. E no HMC, qual o horário de funcionamento do banco de sangue? Para doação de sangue, nós funcionamos de segunda a sexta, das 8 da manhã a 1 da tarde, exceto finais de semana e feriados, né? Que a gente não funciona. Para transfusão, para fins transfusionais, então para atender os pacientes, a gente funciona 24 horas por dia, tá bom? E você falou, né, que existem muitos mitos sobre a doação. Então, me diz alguns.
né? O sangue engrossa ou afina? Não, esse é um mito bastante comum, eles têm bastante esse questionamento, doei tem 3 meses, tô sentindo meu sangue engrossar. Isso é um mito, não acontece nada, tá bom? Depois da doação, o organismo, ele produz, né, ele recupera esse volume que foi doado em 24 horas. E aí, em indivíduos saudáveis, volta ao normal. A pessoa fica fraca depois de doar o sangue? É comum de acontecer, tá? Não é frequente, mas pode acontecer uma fraqueza ali, mas é temporário, né? E é totalmente controlável, né? Então, se a pessoa seguir as orientações que a gente passa, que é se alimentar depois da doação, comer o lanchinho, né? Se hidratar bastante nas próximas 24 horas, evitar atividades físicas muito intensas, né? Respeitar o repouso de 24 horas, isso é controlável. Então, é uma fraqueza bem temporária, bem assim, logo após a doação. Tá? Quem tem tatuagem ou piercing pode doar? Pode, tá? Não é um impedimento definitivo. A gente só pede que respeite o período de inaptidão, que são de 6 meses, tanto para tatuagem quanto de piercing. Praticar atividade física depois faz mal? A gente não recomenda a prática de atividade física justamente para respeitar o repouso das 24 horas, né? A gente não tá falando de um tubinho de sangue, 2 tubinhos de sangue, a gente tá falando de uma doação de aproximadamente 450 ml de sangue, né? Um volume muito grande. Então o organismo ele precisa entender ali que você não tá numa hemorragia, que você não vai passar mal, né? Então, para que o organismo entenda isso, a gente pede que o doador respeite o tempo de repouso, tanto que a gente fornece o atestado do dia justamente para ele se recuperar. Existe algum risco de contrair doenças durante o processo? Não, isso também é um mito, né? Todo o material utilizado na doação, ele é estéril, de uso único, a gente não reutiliza nada, nem agulha, nem bolsa, é tudo de uso único do doador, então não tem risco de contrair doença nenhuma, é um processo rápido, né? É um processo seguro e confiável, todo mundo ali é profissional da saúde, capacitado para estar ali, respeita as normas de biossegurança e não vai contrair doença nenhuma. E quem doa tem direito a algum atestado? Sim, quem doa sangue tem direito ao atestado do dia, né? A gente fornece o atestado do dia. Lembrando que, quando a gente faz a triagem do doador, a gente separa ele em apto para doar ou inapto para doar, por algum motivo, né? Quando o doador é apto para doar, aí sim ele recebe o atestado para repousar. Quando ele é inapto, aí a gente fornece só a declaração de comparecimento. Lembrando que a doação é um ato voluntário, né? A gente não pode oferecer nada em troca para esse doador. Justamente para a gente garantir a segurança desse processo, né? Tem várias doenças que podem ser transmitidas pelo sangue, né? Então a gente faz uma entrevista com o doador e a gente espera que ele seja 100% sincero, né? Se a gente oferece alguma coisa em troca para ele, algum prêmio em dinheiro, alguma bonificação, algum brinde especial, ele pode mentir na triagem, né? Justamente para conseguir esse prêmio, conseguir essa bonificação. Então por isso que a doação ela precisa ser voluntária. Eu imagino que muita gente pensa que o banco de sangue só coleta, né? Uhum. E o que mais tem, né, atrás desse processo? O processo ele é bem grande, né? A gente participa aí de todas as etapas do ciclo do sangue, desde a recepção desse doador até a transfusão da bolsa de sangue lá no paciente que está no leito, né? Então, depois da coleta, que a coleta é um processo ali bem rápido, né? Dura aí de 5 a 15 minutos no máximo, né? Depois da coleta, essa bolsa ela vai para um setor chamado fracionamento. E a gente separa essa bolsa em até 4 hemocomponentes. Por isso que a gente fala que uma doação pode salvar até 4 vidas. Porque uma bolsa a gente consegue separar em 4 tipos diferentes de hemocomponentes, né? Depois a gente manda algumas amostras de sangue para um laboratório de apoio, né? Para fazer alguns exames ali com esse sangue, ver se esse sangue tá ok para ser transfundido, né? E aí depois que a gente recebe esses resultados, a gente analisa, né? Tudo que tiver ali com alguma doença contagiosa a gente descarta e o que tiver com os resultados negativos a gente libera para uso. Então, basicamente é isso, né? E aí a gente também faz a transfusão, a parte de transfusão, que a gente chama de agência transfusional. Então a gente recebe o pedido médico, né, de um paciente e aí a gente cruza, a gente pega o sangue do paciente, o sangue da bolsa, cruza os dois, vê se eles são compatíveis para poder liberar a transfusão para esse paciente. Me bateu a dúvida agora, quais os tipos sanguíneos que mais precisam de doação? Olha,
Sinceramente, a gente precisa de todos, de todos os tipos sanguíneos, né? A gente fala muito dos RHs negativos, então principalmente o O negativo, né? Porque é a bolsa que a gente utiliza, é o famoso doador universal, né? E é a bolsa que a gente utiliza para acidentes, né? Politrauma, algum parto de emergência, né? Que não dá tempo de fazer esses exames que eu falei para você, né? De cruzar a amostra do paciente com a amostra da bolsa. Então a gente acaba usando a O negativo. Então é que a gente assim, mais precisa. Mas sendo bem sincera, a gente precisa de tudo. Porque diariamente tem paciente usando, pacientes de diversos tipos sanguíneos, então a gente precisa de tudo. Sim. E eu acho que todo mundo conhece alguém que nunca doou sangue por ter medo de agulha, né? Ou por alguma insegurança, ou falta de informação mesmo, né? Então, o que você diria para quem ainda não deu esse primeiro passo? Eu acho que é importante pesquisar sobre o processo, né? Para você ter um pouco mais de segurança, entender, né, que é rápido, que é seguro, que não é dolorido, assim como as pessoas falam, né? Inclusive, uma curiosidade, né, a agulha da doação, ela é uma agulha bem grossa, então acaba assustando um pouco, né, o pessoal quando vê, assim. Só que é uma agulha extremamente afiada, né, quanto mais calibrosa é a agulha, mais afiada ela é. Então ela não dói, a punção dela não é dolorida, sabe? É desconforto, lógico, né, uma agulha no seu braço, um garrote ali, então é desconfortável, mas não é dolorido, sabe? Então é tranquilo, é um processo rápido, então se quiser nos visitar também, ver como é que é o processo antes de doar, porque tem algum tipo de receio, nós estamos de portas abertas para receber, tá bom? E lembrar que todos os dias, né, a gente recebe pacientes que precisam, né, pacientes que estão esperando uma transfusão para ir para uma cirurgia, para fazer um tratamento, ou assim, estão precisando de uma transfusão para sobreviver, né, como é o caso dos partos de urgência que eu comentei, ou os acidentados, né, então eles precisam ali imediatamente. Então, lembra disso, puxar isso um pouco na memória, é um ato tão rápido, né, que pode salvar aí a vida de alguém. E o que torna as pessoas doadores regulares? Eu acho que principalmente conhecer o processo, né? Hoje o nosso maior índice de doadores são os doadores de repetição. São pessoas que já doaram, que sempre doaram na vida e acabam retornando justamente por já conhecerem esse processo, verem que é um processo rápido, simples, tranquilo, né? Que se recupera rápido. Então, o que a gente mais tem é doador de repetição. E para ser doador de repetição é só voltar, né? Então, o homem ele pode doar a cada 2 meses, né? Cada 60 dias. E a mulher pode doar a cada 3 meses, né? A cada 90 dias. Lembrando que os homens só podem fazer 4 doações no máximo, né, no período de 12 meses, e as mulheres podem fazer no máximo 3 doações no período de 12 meses, né? Porque como a gente comentou, o organismo ele precisa se recuperar, né, recuperar o volume que foi perdido, ele recupera em 1 dia, né, tranquilamente. Só que a nossa medula, que é a nossa fábrica do sangue, ela também precisa se recuperar, também precisa produzir as células ali para repor, né, o nosso organismo. Então por isso que a gente tem esses períodos assim de 60 e 30 dias. E você falou, né, antes que dos acidentes, das pessoas que vocês impactam, né, com a doação de sangue. Tem alguma história emocionante envolvida nisso? A gente tem várias, né? A gente atende diariamente vários pacientes, diversos tipos de perfis, né, de pacientes. Além da gente atender o Hospital Municipal de Cubatão, a gente também atende o pronto-socorro do município, né? Então, é uma porta aberta, né? Para acidentes, né, para politraumas. Ali o hospital ele fica localizado bem perto de uma rodovia, então é uma porta de entrada para acidentados, né? Então a gente tem várias histórias emocionantes envolvendo partos de emergência, que a gente consegue salvar a vida tanto da mãe quanto do bebê, né? Bebês prematuros que precisam de sangue ali todos os dias, a cada 12 horas às vezes, né? Fazem ali transfusão de horário e a gente consegue salvar a vida deles também, né? Além dos tratamentos, né? Tratamento oncológico, por exemplo, transfunde bastante, a gente consegue ali aumentar a sobrevida desse paciente. Então, todos os dias a gente tem alguma história que toca o nosso coração e que a gente vê que realmente a doação mudou aquela vida, mudou aquela família. E qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente, né, sobre o Junho Vermelho? Então, eu espero que quem está ouvindo a gente tenha sanado as dúvidas, né?
Visto que realmente a doação é um processo simples, tem muitos mitos envolvidos, mas hoje a gente consegue aí pesquisar locais confiáveis, né, para ver que realmente é um processo simples, rápido, seguro, né, com uma equipe capacitada para estar ali colhendo, conversando com o doador, né. Diariamente nós precisamos de transfusão. O sangue hoje é um recurso insubstituível, né, hoje a gente tem alternativas para a transfusão, mas a gente não tem nada que substitua o sangue, não existe ainda, tá bom? E a gente precisa exclusivamente do doador, né? Não tem outra forma da gente conseguir esse sangue, a gente precisa do doador. Então, para quem aí se encaixa nesses requisitos, né, que se considera apto para doação, compareça a um banco de sangue, conheça o processo e ajude a salvar uma vida você também. Daniela, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar informações tão importantes com a gente. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio do Fala SBCD. Se você gostou, curta, deixe seu comentário e se inscreva em nosso canal para acompanhar novos conteúdos. E lembre-se, doar sangue é um gesto de solidariedade que faz a diferença durante todo o ano, não apenas no inverno. Procure um banco de sangue mais próximo da sua casa. Sua atitude pode salvar vidas e levar esperança a quem mais precisa. O Fala SBCD é uma produção da equipe de comunicação da SBCD que conta com convidados ilustres como a Daniela Menezes. Até o próximo episódio!